Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando mais uma vez com a Alessandra. Bem-vinda, menina. Já falei que a casa é aqui. Já falou, não vai mais embora. Estamos tentando inventar uma desculpa, mas o povo não se manca, sabe como que é? Mentira. Hoje, vai ser o melhor dos melhores, porque é uma coisa que eu gosto, que é venda. Mas não é uma venda de vender coisa. É uma venda da vida. Todos nós precisamos vender tudo, que nem eu estou nesse momento vendendo a ideia para você não ir para nenhum lugar e ficar aqui assistindo ou ouvindo, se estiver no podcast, o nosso bate-papo, que você vai aprender. Então, isso é uma venda, correto? Correto. O processo de venda é vender ideias, conquistar pessoas para o seu modo de pensar. E se você começou e já pensou em sair do vídeo, não sai, porque isso vai ser para a sua vida. Você precisa vender ideias na sua casa, no seu trabalho. A todo momento você está vendendo. Então a ideia é o seguinte que eu pedi. Estou pedindo agora, que ela nem sabe que cada hora faz uma coisa. Tá, então a ideia desse momento é, chegou na América, começou a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você vai ser um ajudante. Não importa se você vai ser um empresário depois. Se você for uma pessoa inteligente, você vem aprender como funciona o sistema, a cultura, aquela coisa toda. Aí você vai aprender. Então nós vamos falar desde o cara que aprendeu a colocar pedra, né, o brick, ou a mulher da faxina, ou o pintor, ou o videomaker, ou seja qual for a sua profissão. Depois que eu aprendi, já peguei a manha, como que eu vou vender? Porque muitos de nós, eu, Renato, Ale, nós podemos ser muito bons em uma coisa, sim, mas para executar. Porque na hora de vender, que nem eu vou dar um exemplo pro Paulo Paterno, eu sou muito bom vendedor, eu não sei me vender. Não consigo. Não consigo falar, o Paulo é top. Não consigo. Eu consigo te vender. O que eu tô fazendo agora, tô vendendo, né? Tô vendendo a Lê, mas eu não consigo me vender. A gente já pode depois até aproveitar e falar. Depois a gente vai trabalhar isso, porque é o mindset que precisa virar. Então vai. Para quem quer vender, não importa o quê. Trabalho. Vamos falar trabalho. Bom, primeiro ponto, vamos virar uma chave aí de extrema importância, né? Que a pessoa fala assim, eu não sei vender. Todo mundo precisa vender. Então, todo mundo vende. Talvez agora eu falando com você, você fala assim, isso ainda não colou. Por exemplo, o Paulo comentou, falou assim, eu vendo os outros, mas eu não sei me vender. Também é um outro modo de pensar, mas a gente precisa aprender a comunicar. E mais do que ele diga isso, ele se vende muito bem sim, tá bom? Mas eu quero compartilhar com vocês uma tríade do sucesso para que a pessoa comece a entender como que funciona o processo de vendas. Você conhece a tríade do sucesso? Não. Tá. Então, a tríade do sucesso, ela é o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. O ponto é o seguinte, por exemplo, o Paulo tá aqui e ele tem uma atitude. Ele mete a mão. Vai lá, regaça as mangas, você ouve ele falando, ele fala, vamos lá, gente. Essa é a atitude dele. E a atitude, ela é o ponto mais forte do chá. Ela representa aproximadamente 65% do sucesso. E precisa dessa atitude para buscar conhecimento. Vou estudar, vou ler. Por exemplo, quantas vezes a pessoa ela precisa sentar, ao invés dela ficar lá no WhatsApp, no Netflix, e não que você não possa ter o seu tempo de lazer, mas ela precisa assim, hoje eu vou assistir o vídeo do canal Perguntas. É o que eles estão fazendo nesse momento. Isso. Uma atitude que eles estão tendo. Isso. Por quê? Porque eu vou buscar uma informação focado num resultado, num alvo que eu desejo, eu vou estudar, eu vou obter informação, conhecimento. Só que aí é o seguinte, eu preciso também dentro disso, além da atitude, além do conhecimento, a habilidade. Funciona mais ou menos assim. Que nota você dá para a atitude do Paulo, de 0 a 10? 10. 10. O que é isso? Uma bola. Foi ligeiro, né? Que nota você dá para o conhecimento do Paulo referente a isso aqui? É uma bola? É uma bola. Então, nota 10. 10. Faz umas embaixadinhas aí. Fácil. Não, tá muito moleza. Não, mas não vou poder fazer com o pé, porque eu tô com o microfone aqui que eu não preguiça de colocar escondido. Faz um malabares, vai. Fácil. Trabalhei no circo. No Farol em São Paulo. No Farol em São Paulo, olha a pipoca, olha a pipoca. Eu sei cantar a música da Cândida. Ela Cândida. Agora, se me desse mais uma bola, com certeza eu não conseguiria. Tipo, jogar mais uma coisa assim, ó. Mas só duas que foi. Não vai 3, você tá vendo? Eu tô fazendo assim, ó. Tá bom. Claro que se o Paulo for treinar aqui, ele vai gerar mais habilidade. A habilidade é o treino. Por que eu falei isso para vocês? Porque dentro do processo de vendas, eu preciso sim de conhecimento, que você veio buscar aqui, e preciso de atitude para aplicar o conhecimento, que não adianta nada ficar assistindo um monte de vídeo
Não fazer nada. Não fazer nada. Fica aí, você vai obter qual resultado? Nenhum. Então, uma dica, toda vez que você assistir um vídeo do Paulo no canal Perguntas, faz uma anotação, tipo, o que você aprendeu e qual é a ação que você vai tomar referente àquilo. Então, faz 2 colunas, o que eu aprendi e qual a ação que eu vou aplicar na minha vida. E aplique, porque tem um outro ponto, se daqui 3 dias você não tomar nenhuma atitude referente a isso, muito provável você não vai fazer nada. E aí, dentro disso, precisa de atitude, conhecimento e habilidade. Então, o que a gente vai compartilhar hoje com vocês é como funciona o processo de vendas. Mesmo que eu venda carro, mesmo que eu venda serviço de limpeza, mesmo que eu venda piso, não importa o que você vende, é um processo. A base desse processo é relacionamento. Que teve um vídeo que a gente gravou falando como é que você cria networking, como você se fortalece. Senão a gente deixa aqui na descrição para você clicar. Pois é. Corre lá. Você precisa fortalecer os relacionamentos. De que maneira? Aproximando-se das pessoas, conversando, se disponibilizando. Precisa gerar isso. Só que tem muita gente que não sabe como faz isso. Então, esse é o primeiro ponto, que é a abordagem. Então, eu vou ter que me expor, vou ter que conversar, vou ter que trocar mensagens com essa pessoa. Essa é a primeira etapa. E você se fortalece. O que é uma coisa legal? Que acontece muito. Quando você encontra um ponto em comum, é aquilo que gera mais relacionamento. Às vezes você tem filhos da mesma idade, às vezes a pessoa frequenta o mesmo lugar que você vai, e aquilo vai criando pontos de contato. Ok? Então, invista em relacionamento. Essa é a chave do processo de vendas. Deixa eu fazer uma coisa que eu esqueci de apresentar ela para vocês, caso vocês não conheçam ainda. Essa mulher é super treinadora de vendas. Se você precisa aprender a vender, se a tua empresa não está indo muito bem, se você estiver passando... Ou você até está indo bem, mas você queria que os funcionários fossem um pouquinho melhor, deslanchassem essa palavra. Correto? Correto. Tá aqui, ó. Aqui embaixo tá na descrição tem o Instagram dela, tem o telefone, entre em contato, que vale a pena, não tô puxando sacos, isso aqui não é um vídeo pago, deixando bem claro, ela tá dispondo do tempo e conhecimento dela, que eu pedi para ajudar vocês, tá? Então, no mínimo que eu peço para vocês, vai seguir no Instagram, vai ver o que ela faz, só isso. Daí, se você gostar, contrata, se não gostar, não contrata, deixa ela mais... Não contrata não, que assim fica mais sempre comigo, fica aproveitando. Mas vamos lá, conta. Então, dentro disso, você tem que fazer a abordagem. É claro que dentro da abordagem, Alessandra, eu posso melhorar a minha abordagem? Pode sim. De que maneira? Fazendo um pré-planejamento, organizando. De que maneira? Eu posso... deixa eu pesquisar, eu vou em tal... A gente falou de igreja, né? Um lugar para ter contato. O que essa igreja faz? Quanto tempo essa igreja existe? Quem são os pastores? Mas para venda? Sim, porque eu vou gerar relacionamento. Porque para quem que eu vou vender? Para quem que eu vou vender? As pessoas têm que me conhecer primeiro, entendi. Isso, então... tá bom, vamos pegar. Eu vou vender piso. Então, eu tenho que fazer uma pré-abordagem. Tipo, o que acontece naquele bairro? Eu preciso ter informação. Porque a informação, quando bem utilizada, ela tem um poder, gente, absurdo. Se você conhece o bairro, se você conhece as pessoas... Ou você acha que o Google é de graça, ou você acha que o Instagram é de graça. Bonitinho. Então, pegando, sabendo tudo sobre vocês e sobre mim também. Com certeza. Então, a pré-abordagem, ela é quando você faz uma pesquisa e obtém mais informações para você ter um melhor relacionamento. Aí você vai para a parte onde você conhece a pessoa. Então, ou a pessoa chegou na sua loja, ou você foi até a pessoa. Então, vou pegar um exemplo sobre carro. Loja de carro, ou vai ter o feirão, né? Então, tem o feirão do canal Perguntas, quem não assistiu, eu já tenho aqui na descrição também. E aí, o que acontece? A pessoa, normalmente, ela vai até a loja. Sim. Tá ok? Então, ela chegou na loja. O que você, vendedor, faz? A grande maioria faz o seguinte... nós temos esses carros aqui. Tem esse carro que tem 2 portas, esse carro tem 4 portas, esse carro... Você está procurando que carro? E aí a pessoa fala, eu estou procurando carro assim. Errado. Agora ela vai ensinar os vendedores de carro, quero ver o bicho pegar agora. E vai chegar, né? Tudo bem, Paulo, seja bem-vindo à nossa loja, que prazer. O que você está procurando? Carro. E vou te fazer algumas perguntas, Paulo. Faz muito tempo que você chegou. É o primeiro carro que você vai comprar nos Estados Unidos? Sim, meu primeiro carro. Acabei de chegar. Cheguei sábado passado. Tá.
Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você chegou, você tem algum sonho de carro? Você pensou em alguma coisa? Putz, cara, eu vi um Mustang conversível lindo, só que minha família é muito grande. Ah, Quem sabe, né? Mais pra frente, depois de um trabalhinho. pois é, quem sabe pode ser o segundo carro. Mas agora gostoso. pensando, você acabou de chegar e provavelmente é o primeiro carro, já me falou que a tua família é grande. Tua família hoje são quantas pessoas? São 4 pessoas. Eu, minha esposa, mais um casal de filhas. Tá, ok. E você, me permite fazer uma pergunta, Paulo? Globo, não tô buscando emprego. Vamos lá. Me permite fazer uma pergunta, Paulo, porque é muito importante, ao invés de eu sair mostrando esse monte de carro aqui para você, só para eu entender um pouco mais. Você já pesquisou alguns modelos? Você tem alguns modelos de carro que você fala, combina com a minha família? Sim. Quais? Aquele Mustang amarelo que eu vi no pátio. Só que não vai rolar. Seus filhos têm quantos anos? Tem uma de 17 e uma de 14. Tá ok, que eu já estava pensando, já pensou colocar... talvez a de 17 a 14 vai gostar do Mustang. Mas não cabe ainda atrás, Pois né? não vai rolar. Mas eu fico pensando aí nos vendedores. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque eu estou começando a entender, ele tem um sonho. E eu vou vender um Mustang para ele um dia. Mas agora ainda não é o Mustang. Porque se você vender um Mustang, você vai gerar um problema tão grande na casa dessa pessoa que você não vai vender mais nada para ela. Porque agora ele tem uma necessidade, ele acabou de chegar, ele já te deu essa deixa. E você pode perguntar, e você veio de qual região, né? Porque você tem um panorama para saber assim, de qual região ele veio, de repente, que tipo de carro ele gosta. Quando eu perguntei assim, quais os carros que você pensou, ele pode, de repente, dar marcas ou fotos, e você pode falar, você pesquisou alguma coisa, você viu alguma coisa na internet, e aí você vai andando pela loja. Isso é, você não vai mostrar todos os carros. Você vai mostrar aquele carro que tem conexão com ele. E ainda mais, se a esposa estiver perto, se as crianças estiverem perto, gente, aí vem um outro ponto da venda. Você vai fazendo perguntas, vai perguntar para a esposa, como que está sendo a rotina de vocês aqui? Com o que vocês pretendem trabalhar ou já começaram a trabalhar? Porque não adianta, às vezes, você vender um carro pequeno e, de repente, a pessoa vai começar a trabalhar com pintar a casa e ela precisa de um porta-mala grande para carregar tinta. Ou você começa a vender para alguém e o porta-mala... Bem, já começa, ela for trabalhar com limpeza, precisa do porta-mala para colocar os produtos de limpeza. Então, você começar a perguntar, você já está trabalhando com alguma coisa, Paulo? Então, entender qual que é a necessidade da pessoa. Isso. Falando de uma loja de carro. Isso. E perguntar, é a primeira vez que você vem para os Estados Unidos, você já conhece, já andou na estrada, não andou? Vai batendo papo, vai obtendo informações. Só que tem um ponto importante. Quando você faz essas perguntas, tá ok? Presta atenção. Não é... Você tem que pensar assim, gera um relacionamento, vai fazendo perguntas e conforme você sente que você tem autorização, você vai se aprofundando com mais perguntas. Porque é muito desagradável você chegar num lugar... Tem que fazer um interrogatório? Então, eu quero comprar carro, não quero ser interrogado. Eu só quero um carro, caramba, né? Não, demonstre para a pessoa. Paulo, eu estou te fazendo essas perguntas porque eu quero realmente entregar o carro que combine com você. O carro que vai atender a tua necessidade hoje. Entendeu? Então, por isso que eu estou te fazendo... Eu nem gosto de Mustang amarelo, viu, galera? Foi o carro que veio na minha cabeça. Quero um Tesla agora. Minha filha também. Vamos voltar para nossa venda aqui. E aí... Mapear o cara, isso. Saber o que ele quer, e o que ele precisa. Isso. E aí, o que é importante? Quando eu começo a entender isso, eu também posso chegar a uma pergunta que é pergunta-chave. Paulo, quando você começou a pensar qual carro que você iria comprar, você fez uma estimativa de valores para investimento? Então, assisto o vídeo do canal Perguntas, inclusive encontrei a sua loja lá no canal Perguntas. Que legal! Né? Então, não sei falar, não tenho muita ideia. Por que eu estou te perguntando isso? Normalmente, na compra do primeiro carro, as pessoas não fazem uma estimativa sobre a placa, existem alguns valores, seguro, que não estão embutidos no valor do carro. Então, é algo que eu te faço essa pergunta que acontece. O que é legal nessa hora? Conte a história de alguém, né? Que realmente aconteceu. Você fala, o que acaba acontecendo? Às vezes a pessoa fala assim, eu quero um carro de 4 mil, porque ele tem 4 mil, mas os 4 mil ele tem no total. Então, o que acontece? Ele precisa tirar um pouco menos para investir uma parte na compra do carro e outra parte no seguro, na placa, etc, etc, etc. Aí ele começa a ter um entendimento que supostamente aqueles 4 mil... Só é 3. Então, isso, você não está sendo invasivo, você ainda não... Está educando a pessoa. Isso, você está educando. Você ainda não obteve a resposta que você queria. Não comprou o carro ainda. Não comprou o carro ainda. Então, a pessoa ela não te deu assim, tipo, eu tenho 4 mil. Ou
E às vezes pode acontecer da pessoa falar assim, não vou falar o valor, É porque que senão... o brasileiro não fala, por causa que aqui é a nossa cultura. Estamos mudando de assunto no mesmo assunto, é muito importante você falar qual que é o teu budget, qual que é o teu orçamento para carro, para aluguel, para comprar casa, o que for, para a pessoa mostrar só aquilo que você tem condições de comprar, não perder o teu tempo, principalmente o dela. E aí, com isso, você vendedor e a pessoa que está indo comprar, você vai minimizar o tempo. Porque, de repente, na tua loja, você tem 2, 3 carros que atendem ele. Ou, às vezes, pode ser que você não tenha nenhum. Aí você fala, olha, eu vou pesquisar e vou te informar. Porque aqui, aparentemente, eu não tenho. Mas eu quero te mostrar. Você também não precisa fechar a porta, né? Não tenho nenhum carro para você. Mas o que eu estou explicando para você é que não dá para você ser igual vendedor de sapato. Sabe como é que é vendedor de sapato? Não. Você veio comprar o quê? Sapato preto? Aí o cara vem com todos os sapatos pretos que cabem no braço dele. Não, eu pergunto, você vai usar esse sapato em qual ocasião? É uma festa? Não, você está procurando um sapato com cadarço, sem cadarço? O que você gosta mais? Por mais que ele fale, eu quero um Mustang amarelo, mas hoje o Mustang amarelo ainda não é a realidade dele. Então, inserir a realidade do que ele vai comprar. E aí, dentro disso, você vai fazendo a adequação. Por quê? Porque quando você entrega isso para ele, fica mais, você atinge o alvo. É claro que existem questões emocionais envolvidas na venda, não tem como não desvincular isso. Só que isso vem o teu feeling de você começar a ter esse relacionamento e saber exatamente como abordar isso com a pessoa. Nossa, Paulo, eu imagino, você acabou de chegar, nesse momento é um desafio. O primeiro carro nem sempre é o carro dos sonhos, só que é um ponto, né? Você vai começar a tua vida aqui. Então, o que eu quero fazer é que essa tua primeira experiência seja boa. Você tem um bom carro que vai atender suas necessidades, para que não seja uma preocupação, porque não tem coisa pior do que você chegar, dar um problema no carro. Então, a gente vai procurar aqui na loja um carro que te atenda. Aí você já sabe, ele é uma família, tem um monte de gente. Minivan, filho. Minivan. É o pai de todos, serve para tudo. E sem falar que ajuda pra caramba, que agora sai do treinamento. Minivan ajuda porque você ganha doação, você vai buscar, vai fazer compra, a pior trabalho. coisa é dar e ter que carregar também, né? A minivan você vai buscar tudo. Tá, eu entendi. Agora vamos dar um exemplo de uma outra coisa. Tá bom. Eu vou uma faxina. Eu não vou perguntar pra mulher, e aí, você tá aqui há muitos anos, sua casa aqui, quanto tempo você fez sua casa? Ótimo. Cheguei lá na casa da cliente. Normalmente você não chega do nada na casa. Ou alguém indicou, ou alguém recomendou, relacionamento. Então, você vai chegar na casa da pessoa, isso é uma das abordagens, tá? Gente, eu não vou dar aqui o treinamento de vendas, que tem mais de 20 horas, né? Mas pensar o seguinte, cheguei lá. Oi, Paulo, tudo bem? Prazer, eu sou a Alessandra. A Andréia que me recomendou para chegar aqui na tua casa. Olha, eu estou muito feliz. Para a gente começar, para eu te passar um estimate, para quem não sabe o que é estimate, é um orçamento, para que eu possa fazer um estimate, você pode me levar para a gente fazer um tour na sua casa? Porque aí eu vou. Conforme você vai fazendo o tour, você vai já de olho na gravidade da casa. Da gravidade do problema. Você já vai olhando. Dentro disso você fala assim, Paulo, você já tinha alguém que fazia limpeza na tua casa ou é a primeira vez que você está contratando? Porque você já começa a ter uma ideia se ele tem o hábito de contratar. Porque é um serviço que ele vai contratar ou semanal, ou quinzenal, ou mensal. E às vezes ele fala, não é a primeira vez, ou eu tinha uma pessoa. Então, digamos que você fala, tinha uma pessoa que limpava a minha casa. Por 3 meses, depois ela ficou ruim, que lá em casa é assim, a cada 3 meses a gente troca, vai reciclando. Começa bem, faz... Essa menina aqui já limpou em cada descanso, sabe que é verdade. E Paulo, o que aconteceu? Você está buscando uma nova pessoa que limpa a sua casa. O que você visualiza que seja coisas boas para a pessoa que vem limpar a tua casa? Se você pudesse me dar algumas dicas. Coisas boas para ela ou para mim? Para você. Para mim? O que você espera? Que limpe igual desde que quando você chegar hoje a primeira vez, daqui 3 meses que tenha a mesma qualidade. Tá, ok. Então eu não preciso ficar apontando coisa atrás da porta, em cima da porta, atrás da porta, onde você acha que meu olho não vê, meu olho vê. Entendi. Perceba que ele tem uma dor referente a um antigo serviço. Eu fiz uma pergunta, já sei onde está a dor dele. Isso eu já estou conectando a questão emocional dele. Por que ele deixou de comprar com uma outra pessoa, deixou de consumir o produto de limpeza. Feito esse tour, você vai, claro, para quem trabalha com limpeza, vai saber tamanho da casa, quantos quartos. E aí faz uma pergunta. E normalmente o serviço, você contratava semanal, quinzenal, a pessoa que vinha limpar a tua casa? Quinzenal. Aí você já cria um panorama, ok. Uma semana sim, uma semana não. O outro ponto, já sei que ele ficou chateado as outras vezes que o pessoal não manteve a mesma qualidade. Tá ok? E aí, dentro disso, ver se tem
Você tem cachorro, gato? Não. Você tem, vê se tem criança, se não tem, porque isso tudo influencia. Então, tudo isso no processo, você vai fazendo as perguntas para, dessa maneira, você entregar o teu valor. E eu como cliente, no caso, porque eu nunca vendi limpeza, mas eu como cliente, se a pessoa faz essas perguntas, me mostra que ela está interessada realmente em me servir e conectar comigo para poder... E prestar um bom serviço. Prestar um bom serviço. Né? E dentro disso, depois que você faz o mapeamento, aí sim você começa a entregar a solução. Igual na loja de carro, que você começa a mostrar, tem esse carro, esse carro, aí você mostra para a pessoa. Paulo, eu acredito que a partir da semana que vem a gente já consegue te colocar na agenda, no schedule de limpeza. Eu estou vendo que você é uma pessoa que é preocupado, que eu posso te dizer, na minha experiência, nisso você já vai conectando o fato da sua empresa, anota aí. Qual é o fato? Paula, minha empresa já está há 3 anos atuando no mercado, isso me garante entregar o melhor trabalho, os meus clientes que já começaram comigo há 3 anos continuam comigo, eu tenho seguro, tudo isso para te entregar essa qualidade que você vem buscando. Fato, benefício que está conectado a ele e é aplicado a ele. Não estou falando de um monte de coisa, porque qual o problema de vendedor? Começa a falar um monte de coisa que não está conectado ao cliente. Não adianta ficar mostrando um monte de carro que não está conectado à pessoa. Não adianta ficar mostrando um monte de casa que não está conectado à pessoa. Eu entendo qual que é a necessidade dele. E aí, dentro disso, eu pergunto, né? Falo para ele, como é que você vê aí a hora que você está apresentando a solução e você vai apresentar o preço? E aí a gente vai para uma etapa que vem a negociação e muitas vezes aparece alguma objeção. Normalmente as pessoas elas não compram por alguns motivos. Ela não enxergou a necessidade, não entendeu o valor, ou muitas vezes não é aquele tempo, ou o que eu falo clássico, falta de tempo e falta de dinheiro, né? Então, quanto que você vai conectar o valor para ele comprar o teu serviço? E aí, dentro disso, você vai trabalhar como você negocia isso. E é muito importante você lembrar o seguinte, para ele, às vezes ele fala assim, para mim acho que eu tenho que pagar $80. E você fala, imagina, eu não limparia essa casa por menos de 160. Estou estipulando, porque assim, a cabeça do cliente está de um jeito, a sua está outra. Não desvalorize isso no cliente. Busque entender. Paulo, para que eu possa entender um pouco mais, quando você falou que você tinha por hábito pagar esse valor, o que a pessoa te entregava? Quanto tempo ela ficava na tua casa? Faça perguntas, entenda um pouco mais. E aí, nessa hora, você começa a negociar. Inclusive, lembrando que, primeiro, você tem que mostrar o teu trabalho. Então, aí você negocia, fecha o negócio dizendo assim, ok, vamos combinar o seguinte, nessa primeira limpeza eu vou cobrar tanto, depois que você vê, você avalia e a gente pensa numa próxima etapa. Então, nisso você está negociando e aí sim você faz o fechamento, né? E aí você parte para entregar o serviço propriamente dito. Então, muito bem, isso serve, eu estou vendo nosso tempo ali, estou olhando. Desculpa, que a gente está tentando controlar para não ficar muito longo, porque a gente vai de falar, dá para perceber. Tá, então vamos fazer agora de conta qualquer coisa. A primeira coisa que eu preciso saber... Pesquisar. Pesquisar o quê? O mercado. Pesquisar o mercado, pesquisar o cliente, tudo que for possível. Porque, por exemplo, você vai fazer limpeza, você tem que entender como que aquele mercado funciona, aquela região, quais os preços que são cobrados. Pesquisar. Segundo ponto é a abordagem, que é você gerar o relacionamento. Então eu entendi do carro, que tem a necessidade, entendi da limpeza, que também que ligou. E quando eu for oferecer para quem não me convidou? Ótimo. É uma ótima pergunta, porque o que acontece? Dentro desse processo, você só vai conseguir reconhecer uma necessidade nessa pessoa a partir do momento que você faz um relacionamento. E aí você faz esse mapeamento de perguntas para enxergar essa conexão. Pelo que eu entendi primeira coisa a gente precisa ver onde está doendo. Qual que é o problema? Se eu posso... Entregar a solução focado no problema daquele cliente. Entendi. Não adianta eu vender uma casa de 3 quartos e a pessoa precisa de uma casa com 2 quartos. Não adianta eu vender um carro Mustang e a pessoa precisa de um carro para uma família. Quando eu entendo a dor desse cliente, a necessidade dele, eu consigo entregar o melhor produto. E minimizo, né? Muito mais rápido. E se tiver uma boa relação, fica mais fácil. Claro, precisa ter um bom relacionamento para você ter autorização para fazer perguntas e, consequentemente, não ter desafios na hora do fechamento e da negociação. Muito legal, pessoal. A gente precisa acabar, por causa do nosso tempo acabou também, mas lembrando, vai seguir a Alessandra, segue o canal Perguntas, Paulo Paternes. E não se esqueça, se você quiser ver alguma coisa que você não viu ainda, manda aqui uma mensagem para nós, coloca nos comentários.
E se você trabalha aqui em Orlando, você tem uma empresa, pode contratar essa menina que você não vai se arrepender. Beijo, fiquem com Deus. Obrigado, Alessandra. Eu que agradeço. E a gente vai se falando. Tchau, tchau.